Mas vocês estavam aí? Desculpe, eu estava aqui espontaneamente e não de maneira forçada, ouvindo a minha ópera, consumindo cultura para passar essa quarentena. Porque vocês sabem, o Convido Raposa é um canal essencialmente de cultura e de arte. De vez em quando a gente desvia do assunto para falar de pontos cruciais e importantes, mas ainda assim é um canal destinado a lhes educarem filosoficamente, artisticamente e aumentar a bagagem cultural. Então, nesta madrugada, coincidentemente, consumindo cultura, eu assisti 2 filmes que eu achei muito interessante e eu vou recomendar para vocês. Eu acabo de fazer um corte grosseiro, eu não vou falar do primeiro filme antes de dizer algo muito importante. Curta, comente, compartilhe essas coisas clichês, mas que eu percebo que toda vez que eu falo no vídeo realmente aumenta o engajamento. Vocês sabem, não é? O Convido Raposa é gerenciado por um renomado ninguém. E eu vou continuar sendo um renomado ninguém se os vídeos não terem engajamentos para chegar para mais público. Então eu conto com a ajuda de vocês. Agora sim, vamos falar dos filmes que eu quero recomendar. O primeiro filme que eu assisti nessa madrugada é Feito na América, com Tom Cruise. É um filme que fala da vida do... como é que ele chama o personagem? É Sean... é aí que eu vou olhar aqui que eu esqueci. Barry Seal. Tá, eu tava quase certo. Barry Seal, ele era um piloto que foi pego pela CIA para tirar foto de alguns países que ele passava na América Central, na América Latina, e depois, com um monte de plot twist, ele acabou traficando armas para o próprio governo dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que traficava drogas para o cartel de Medellín, aquele mesmo do Pablo Escobar, Plata, Plumo. Então o cara trabalhava meio que para os dois lados. E esse filme é muito interessante porque ele se trata de um período do governo Reagan. Sabe, Ronald Reagan, o ator, o cara que fez a guerra contra as drogas, que se demonstrou um desastre, que aumentou a violência, aumentou o consumo, não deu certo até a ponto de hoje os Estados Unidos estarem liberando as drogas que eles combatiam. Enfim, nessa época moralista, que a gente sempre tem governantes moralistas que falam mal das drogas, que querem combater e matar até o usuário, bom, mostrava que esse discurso moralista era só pro cidadão de bem americano ficar feliz e contentinho na sua moralidade cristã hipócrita, porque por baixo dos panos o governo Reagan financiava guerrilhas para derrubar governos de esquerda que acontecia na América Latina, e para financiar essas guerrilhas ele fazia vista grossas com o quê? Tráfico de drogas. Mas esse filme ele é legal porque, além de ser uma história real, ele demonstra uma narrativa até bem humorada. Como é que o americano oportunista se dá bem em qualquer situação? E quando eu falo americano se dá bem, eu não estou falando só do piloto, eu estou falando do próprio governo. Aliás, é muito interessante que a gente observa como que funcionam essas relações extraoficiais das agências de inteligência dos Estados Unidos. Tem um detalhe muito legal de se observar nesse filme, que aliás esse detalhe é o que gera todas as teorias das conspirações que existem no mundo, que estão nos serviços extraoficiais realizados pelas agências de inteligência, principalmente as agências de inteligências internacionais de governos como os Estados Unidos, a CIA. Como eles cooptam, pegam, às vezes até subornam, chantagiam ou quase põe uma arma na cabeça de certos cidadãos e fala: ou você nos ajuda ou a gente ferra a sua vida, como que eles fizeram com o piloto que o Tom Cruise interpreta, para fazer serviços sujos, e às vezes nem a agência como um todo sabe desse serviço sujo, é tipo um departamento ali extraoficial sujando as mãos. Então se der merda, eles conseguem descartar esse cara que eles estão subornando e chantageando para ajudá-los, e eles somem com toda a papelada daquele departamento que ligue eles a esses crimes, digamos assim, que eles fazem em prol do governo. Como por exemplo, a própria CIA está encobertando o tráfico de drogas do cartel de Medellín. E como a gente fica sabendo disso? Bom, aí tem aquela lei dos Estados Unidos que eles são obrigados a liberar certos documentos ultra secretos, e o próprio piloto ali, ele deixa várias fitas gravadas, sabendo que se um dia acontecer uma merda ele morrer, tentar falar pro mundo o que aconteceu, igualzinho o seriado de Chernobyl, que tem lá o cientista físico lá que fez a mesma coisa, gravou várias fitas para dizer o que teria acontecido na usina de Chernobyl.
Viram como a história é cíclica, não importa se você é um capitalista imperialista norte-americano ou se você vem direto das esterpes russas da União Soviética. As agências de inteligências fazem a mesma coisa com o cidadão. E o cidadão sempre faz o mesmo método para dizer o que está acontecendo. Então, Feito na América é um filme que eu recomendo porque ele é engraçado, ele é cheio de plot twist, revela um pouco dessa podridão de como funciona o governo norte-americano, de como um governo moralista, como o do Reagan, que faz guerra contra as drogas, na verdade, por interesses ideológicos como derrubar um governo de esquerda, financia guerrilhas, financia tráfico de drogas, tudo por baixo dos panos. E é claro que se você é um patriota radical que idolatra o político de extrema direita, você jamais vai concordar que essas coisas acontecem, mesmo que eles taquem na sua cara um monte de documento oficial. O próximo filme que eu quero recomendar é uma comédia francesa. Eu não sou nenhum especialista no cinema europeu, mas eu consigo observar quando assisto um filme europeu como eles fazem certas narrativas diferentes. Vamos falar, por exemplo, das comédias, das situações de constrangimentos que todo protagonista passa nesse tipo de filme, que é para nos fazer rir. Quando você assiste uma típica comédia americana, que o protagonista passa por sucessivos momentos constrangedores que nos faz ficar com uma vergonha alheia, mas a gente ri, porque a gente não se constrange tanto. Porque parece que esses momentos constrangedores que ele passa não tem consequência. Pode ser que os figurantes em volta ria, estranhe, mas no minuto seguinte parece que tudo foi resolvido, parece que é tipicamente normal essas situações. Nesta comédia que eu vou recomendar da França, toda situação constrangedora tem consequência. Os franceses, ali do jeito como eles filmam, focando nos figurantes, nos outros elementos que interagem com o protagonista, você vê que a situação constrangedora não some de repente como na comédia americana. Ela fica lá e, nossa, começa a te causar, sabe, aquele formigamento no rosto, que você começa a sentir uma vergonha alheia se pôr naquele lugar, mas ao mesmo tempo é divertido. Eu percebi que eu elogiei pra caramba aspectos técnicos e narrativas de como se constrói a piada e eu não falei que filme que é. Bom, o nome do filme é Um Amável Pangu, que seria perfeitamente uma história do Tio Patinhas, se o Tio Patinhas fosse francês e uma pessoa real. Vocês entenderam? Fala sobre o François Rotier. Eu não sei como se pronuncia em francês, mas eu sei que no francês temos que fazer sempre biquinho. Olha o estereótipo com linguagens aí. Mas vocês que manjam de francês me corrijam. O François Rotier é um cara extremamente neurótico em não gastar dinheiro. Eu diria que ele tem um problema psicológico, ele tem um toque ali de verdade. Ele não consegue gastar dinheiro com nada, ele economiza em tudo, mas é umas coisas assim tão surreal, tão absurda do ponto que ele não põe a mão no próprio corrimão da escada da casa dele para não desgastar. Então você vai vendo o nível de paranoia. Obviamente um sujeito desse seria uma pessoa solitária e sem amigos, não é? Porque o cara não gasta com nada e tem as suas neuras. Pois é, ele é um cara solitário, é um cara assim que todo mundo fala mal pelas costas e a vida dele vai mudar quando uma filha que ele nem sabia que existia vai morar com ele. E aí você pensa, bom, já entendi, aí ele vai ter que aprender a gastar dinheiro porque a filha vai trazer outro ponto de vista, etc. Pior que não, pior que a filha se submete a essa neura do pai porque a mãe dela deu uma desculpa pra menina não pegar uma imagem negativa do pai, uma desculpa que eu não vou falar pra não estragar a piada do filme. Então ela fica encantada com essa mentira e se submete a esse tratamento esquisito do próprio pai. E aí o filme tem inúmeros plot twists, vai tendo ali inúmeras situações, até que no fim você fica pensando qual vai ser a redenção dele. Eu fiquei o filme inteiro pensando, eu sei qual vai ser a alternativa clichê para dar o desfecho nesse filme. Ele juntou tanto dinheiro, ele guardou tanto dinheiro que ele deve ter uma fortuna gigante em casa, guardada ali no banco. E no fim do filme ele vai ter que gastar essa fortuna fazendo bem, corrigindo todos os erros de comportamento social das pessoas que o odeiam. Bom, o filme dá um desfecho melhor que esse. Ele dá um desfecho muito mais poético, emotivo, sentimental. Digamos que o François vai no fim do filme doar algo que ele guardou e privou de liberar para a sociedade. Algo como o amor. E como é que ele vai finalmente liberar todo esse amor
Aí tá a metáfora do filme, ele é pão duro não só com dinheiro, mas também com sentimentos. Como ele vai liberar todo esse amor que ele ficou acumulando? Bom, aí vocês têm que assistir o filme até o final, porque como eu disse, tem as melhores cenas de constrangimento alheio que eu já vi num filme francês, sabe fazer isso muito bem. Então fica aqui essas recomendações de 2 filmes para aumentar a bagagem cultural de vocês, as referências cinematográficas. Se vocês querem ver um filme que eu não diria político, mas que trata da política hipócrita dos Estados Unidos, trata como funcionam as agências de inteligência, principalmente internacionalmente, a paranoia deles de governo de esquerda, comunistas, principalmente no quintal deles, da América Latina, de como esses caras têm esse moralismo hipócrita, como eles fazem a guerra às drogas ao mesmo tempo que financia drogas. É muito louco. Assista Feito na América com Tom Cruise. Agora, se você quer ver uma comédia diferente da que você está acostumado, que vai sim te fazer rir, porque não são piadas que você não vai entender, mas que a narrativa da piada, os momentos de constrangimento são realmente muito bons. Um Amável Pão Duro, esse filme francês que eu espero que seja fácil de se achar. Essa é a recomendação cultural desse canal, que acima de tudo é um canal de arte e de cultura. Eu sou professor de arte, Nessa Raposa, um renomado ninguém, que eu fiz isso aqui à toa, agora que eu vou fazer isso aqui. Abraço!